todos. Estamos aqui hoje para mais uma pergunta e resposta. Falaremos hoje sobre um tema que é muito interessante e muito caro a todos os católicos, que é um tema sobre educação, e falaremos sobre homeschooling especificamente. Para tratar desse assunto, trouxemos hoje aqui a professora Ivone Fedeli, ela que é uma pessoa que tem uma vasta experiência na área de educação, que é uma pessoa que dedicou praticamente sua vida a isso. Salve Maria, professora Ivone, obrigado por estar aqui hoje ajudando a esclarecer esse ponto que é tão importante. Eu até gostaria de, antes de entrarmos propriamente no tema homeschooling, que a senhora nos contasse um pouco sobre essa experiência da senhora com educação católica especificamente. Pois não, eu tenho trabalhado desde 1992 com educação escolar. E com uma escola que, digamos assim, fui eu que montei justamente um grupo de amigos, nós todos alunos do professor Orlando Fedeli, com quem eu fui depois casada, com quem eu me casei quando eu tinha 31 anos e de quem eu sou viúva há quase 8 anos agora. Todos nós, havia vários casais jovens, e havia uma grande preocupação com o futuro dessas crianças que estavam começando a nascer e, sobretudo, com esse aspecto da educação escolar delas. Então, eu tinha mais possibilidade de fazer isso, eu deixei um emprego que eu tinha, um emprego público no Banco do Brasil, e nós começamos o projeto dessa escola em 1992, numa salinha de 3 por 4 metros, com 4 e depois 5 alunos, todos ligados, todos filhos desses alunos do professor Fedeli. E, enfim, em 25 anos, isso cresceu para um colégio, que é o Colégio São Mauro, desde o começo. No começo eu chamei de Centro Recreativo Educacional São Mauro, que dava a sigla CRE São Mauro. E aí depois, quando cresceu um pouquinho mais, nós chamamos de Colégio São Mauro, existe o colégio em São Paulo hoje, como eu costumo brincar, no bairro mais famoso do Brasil, o único que está no hino, está no bairro de Ipiranga. E hoje nós somos um colégio para São Paulo de porte médio, normalmente em São Paulo se considera colégios pequenos, até 300 alunos, nós temos 350, já entramos na categoria de colégios médios, temos alunos desde os 4 meses até os 17 anos e, claro, eu trabalhei 25 anos, agora já vai fazer 26 anos que eu estou trabalhando nisso, e evidentemente, por prática, a educação é uma coisa que eu conheço. E justamente aquela angústia, que é a angústia de muitas famílias hoje, que está na raiz, não sei se está bem na raiz, mas que dá ocasião ao crescimento da conversa e mesmo da existência do homeschooling, era a nossa angústia. Nós éramos todos católicos praticantes, aquilo que se costuma chamar católicos tradicionais, católicos que assistiam ao rito tridentino, católicos que praticavam a moral católica nas suas exigências mais rigorosas, isto é, tendo absolutamente todos os filhos que Deus mandava, então famílias numerosas e, claro, a educação que as nossas crianças iam ter na escola nos era uma grande preocupação. Posso imaginar que naquela época a questão homeschooling foi colocada, né? Eu sei como era a legislação nacional há 25, 26 anos atrás. Olha, não foi. Não passou na nossa cabeça absolutamente o homeschooling. Isso para nós era uma hipótese excluída de saída. E por quê? Por quê? Porque nós temos essa formação que veio do professor Fedeli, que veio do meu marido, uma formação de conquista. De jeito nenhum o que nós queríamos era nos fechar por medo do mundo. É claro que o mundo dá medo, mas isso era a última coisa que nós queríamos. Até recentemente uma amiga escreveu para uma outra amiga, essa amiga que escreveu, tem muitas crianças, eu não sei se são 6, se são 7, eu perdi um pouco o contato com ela, e ela está fazendo homeschooling. E ela escreveu para essa outra amiga e disse: quanto a mim, eu prefiro me entrincheirar. E eu pensei, puxa, mas guerra de trincheira se perde.
Essa é a experiência histórica. A França perdeu a guerra de trincheiras. A trincheira não é uma boa tática de guerra. E justamente, a tática de guerra contra o mundo que nós aprendemos com meu marido foi conquista. Sim, e mesmo o professor Orlando era um grande conquistador. Um grande conquistador. Ele sempre deu aula em escolas públicas. Sempre foi para a escola pública de 52 a 88, 89. Ele deu aula na escola pública e converteu centenas e centenas de pessoas na escola pública, que não era o que é hoje, mas que, enfim, ele foi, por exemplo, meu professor na escola pública em 1972. Era uma escola pública laica, evolucionista, tinha pelo menos em germe todos os problemas que a escola pública tem hoje. Sim. Ainda não tinha, estava começando a entrar um nível educacional muito baixo. Eu cheguei a pegar alguns professores, como era o caso dele, como era o caso de professores da idade dele, quando ele começou a me dar aula, ele tinha 38 anos, eram excelentes professores, gente concursada, que sabia muito. Estavam começando a chegar os professores que não sabiam nada. Os novos professores já não sabiam nada. Eu me lembro bem de uma professora que, dando aula de português, ela escreveu na lousa, morri de rir, R-I. Eu falei, professora, está errado, é rir. E ela falava, não é morri de rir. Eu falei, não, professora, isso é o passado. Então teria que ser morri de chorei. E ela não voltou atrás. E uma outra que dizia, ela desenhou um esquema de um vitral gótico na lousa e mostrou a parte de vidro dizendo que era pedra e a parte de pedra dizendo que era vidro. Então estavam começando a chegar os professores que não sabiam nada. Mas, enfim, e o Lando tinha isso. Ele era de conquista e ele nos ensinava a ser de conquista. Então, por causa disso, nunca nos passou na cabeça o homeschooling. Isso para nós nunca foi uma hipótese. De fato, eu praticamente assim, que foi, de todo esse grupo que se juntou, eu fui a única pessoa que largou o seu emprego e foi trabalhar nisso. Os outros apoiaram a ideia, apoiaram inclusive financeiramente no começo, mas quem largou o emprego fui eu. Eu tinha medo. Eu nunca tinha posto o pé. A primeira escola de educação infantil que eu pus os pés era aquela que eu estava começando a dirigir naquele dia. Mas Deus ajuda muito. E graças a Deus, nós nunca nos arrependemos. Deus foi nos ajudando. Claro. E, professor Ivone, a questão do homeschooling hoje, a gente verifica que nos meios tradicionais, nos meios católicos, não se tem essa visão, aquela visão que o professor Orlando nos deu quando fez apostolado conosco e nos anos que convivemos com ele. A gente até enxerga situações, como por exemplo nos Estados Unidos, né, onde há grupos, são paróquias imensas, com pessoas com muita competência, com recursos materiais inclusive, que no entanto preferem dar uma educação em casa, no lugar de dar uma educação, de tentar fazer um colégio católico. E muitas vezes as desculpas, né, as razões que são colocadas, são porque o ensino é muito fraco, porque as escolas são muito decadentes, porque há um ensino imoral, muitas vezes, e no afã de proteger os filhos de tudo isso, se opta pelo homeschooling. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos já existe há muito tempo, que agora está vindo para o Brasil. Como é que a igreja enxerga isso, né? A igreja católica, que sempre foi uma grande educadora, ela frente ao homeschooling, ela já fez isso? Isso é uma coisa, é uma prática comum, é uma prática nova? Então, André, eu não conheço, eu acredito que não existem documentos da igreja nem a favor nem contra o homeschooling. O que há são documentos da igreja dizendo que os pais católicos têm a obrigação de pôr os filhos em escolas católicas. Mas, hoje em dia, até de bispos eu já ouvi, que as escolas católicas não têm mais identidade católica. Claro, isso se verifica. Isso se verifica. Então, eu compreendo perfeitamente a angústia dos pais. Porque, por um lado, há o problema intelectual. Frequentemente, a escola moderna, sobretudo para as pessoas que não têm recursos financeiros para pagar os melhores colégios, a escola é muito fraca do ponto de vista intelectual. As crianças não aprendem nada. Isso é, se for a escola pública brasileira, então isso é muito verdade. Nós temos aqui no Colégio São Mauro um programa de bolsas, então nós recebemos crianças que vêm da escola pública. Tem um projeto que recebe para o ensino médio crianças que fizeram todo o ensino em escola pública. São crianças que chegam sem saber nada, absolutamente nada.
Eles não, de fato, não aprendem na escola. Depois tem também a questão moral. Não só os princípios ensinados pela escola pública são imorais, mas não só a escola pública, a escola particular também. Ainda recentemente eu tive uma conversa com uma mãe que queria até trazer uma menina para cá, de uma das mais ricas escolas particulares de São Paulo, e ela me contou o que estava acontecendo na sala da filha dela, uma coisa que envolvia a sala inteira, e era uma coisa espantosa em nível de moralidade. De fato, uma coisa assim espantosa, que a gente pensa, bom, é impossível para uma pessoa vivendo nesse ambiente praticar os mandamentos de Deus. Também se teme na escola, e isso tem acontecido em alguns países, na Bélgica, no Canadá, que, digamos, que a escola, que o governo negue o princípio que é absolutamente verdadeiro, defendido em Encíclicas Papais, que o dever de educação é dos pais e que, portanto, eles têm direito de escolher o que eles querem e não querem que se ensine para os filhos dele. E isso é absolutamente verdadeiro, não é? E em alguns países esse direito é negado. Se a criança está na escola, ela vai aprender o que o governo quer e ponto final. O Estado é dono das crianças. O Estado é dono das crianças. Claro que é um princípio falso e é claro que apavora os pais sérios e que estão preocupados não apenas com uma formação intelectual dos seus filhos, com uma formação moral, com a salvação da alma dos filhos. Claro. Não é? Então, eu entendo perfeitamente a angústia dos pais e a razão que os leva a pensar no homeschooling. No entanto, me parece que o homeschooling não é uma solução boa. E por quê? Porque quais são, digamos, as críticas, os senões que eu faria ao homeschooling? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar socialmente. Existem, né, isso é ensinamento comum, sociedades perfeitas e sociedades imperfeitas. As sociedades imperfeitas são aquelas que não têm em si mesmas tudo o que elas necessitam para desempenhar a sua função precípua. As sociedades perfeitas são aquelas que têm em si mesma tudo o que elas necessitam para desempenhar a sua função. Existem duas sociedades perfeitas, o Estado e a Igreja. Tanto o Estado quanto a Igreja têm em si tudo que precisam para atingir os seus fins. Já a família é uma sociedade imperfeita. A família não tem no seu bojo todo o necessário para atingir a sua finalidade. A finalidade da família, segundo o ensinamento tradicional, a finalidade do casamento é o nascimento, a procriação de crianças e a sua educação. A família não tem em si mesma todos os recursos para dar, assim como a família não tem em si mesma todos os recursos para se alimentar, para se transportar, nem materialmente, nem moralmente, nem espiritualmente. A família precisa, em primeiro lugar, da igreja, mas a família precisa também de outros órgãos intermediários. É verdade que é direito inalienável dos pais educar os filhos, mas a educação, claro, eu não estou falando de uma sociedade rural em que a principal coisa que um garotinho precisava saber era como se cuidava daqueles animais, como se plantavam aquelas vinhas ou qualquer outra coisa que plantassem, etc, etc. Uma sociedade rural se compreende que até não haja escolas, que toda a educação seja feita pela família, mas é uma educação para a vida prática. Sim. A educação escolar, ela no fundo, o grande objetivo da educação escolar, hoje em dia muitas pessoas pensam que a educação escolar serve para se ganhar dinheiro, a gente estuda para ter um emprego, para ganhar mais dinheiro, mas não é verdade isso. A escola, ela serve para fazer a pessoa conhecer o mundo, e conhecendo o mundo, conhecer mais a Deus. Então, a escola, desse ponto de vista, a escola que vai ter que
que não vai ensinar simplesmente uma prática, não é uma técnica, não é como plantar, como colher, como criar porcos, como criar animais, não é isso. A escola que vai ter um status de vida intelectual é uma coisa que precisa de muita profissionalização. Sem dúvida. Ensinar matemática num nível para levar à contemplação de Deus, ensinar biologia, ensinar química, física, mesmo línguas. Claro. Porque as línguas, como é que elas entram nisso? As línguas são um instrumento. Meu marido costumava brincar, quem não sabe francês é analfabeto. Eu me lembro bem. Hoje em dia, evidentemente, a pessoa tem que ler inglês. É muito útil que ela leia francês também e que ela possa falar um pouco de espanhol. Mas as línguas são uma ferramenta necessária para a cultura. Nós consideramos necessário também que a criança saiba latim. Por causa da liturgia, que a nossa liturgia é a liturgia latina, mas não é só isso. O latim é mais abstrato do que o xadrez. Desenvolve enormemente a inteligência. Então, essa altíssima especialização da educação escolar, como é que uma mãe de família vai saber muito latim? De modo, porque só faz amar as coisas quem as conhece muito bem. Voltando ao professor Orlando Fedeli, não tem aluno dele que não seja apaixonado por história. Sim. Por quê? Porque ele era apaixonado por história, ele sabia enormemente de história e era apaixonado por história. Agora, como é que uma mãe de família pode estudar história como ele estudou? Ou como estuda a professora Laura Palma, que trabalha aqui no Colégio São Mauro. Ou saber biologia como sabe a professora Marina Vanini. E inglês como sabe a professora Érica. Enfim, cada uma dessas pessoas, que são pessoas na faixa dos entre 30 e 40 anos, tem dedicado a vida ao estudo de uma matéria. E conhecem bastante e sabem ensiná-las muito bem. Como é que uma mãe de família, que em princípio, ainda mais que você falou, o homeschooling está muito em voga nas famílias tradicionais. Que tem normalmente muitos filhos. Que normalmente tem muitos filhos. Normalmente uma mãe vai tendo um filho por ano. Como é que ela vai tendo um filho por ano e estudando a ponto de ensinar tudo o que precisam saber ao longo da vida os 7 filhos dela? Claro. E acaba sendo até uma certa punição da criança. Eu recentemente falava com uma mãe sobre homeschooling e ela me dizia: eu prefiro que meu filho seja lixeiro ao matriculá-lo numa escola pública. Eu falei, claro, uma escola pública é um lugar hoje infrequentável. Isso. Mas era um local justamente onde havia um projeto de colégio católico e ela se recusava a apoiar esse projeto. Então, não fazia sentido. E eu imagino esse filho dela, quando ficar com 18, 20 anos e que for um lixeiro, acho que dificilmente ele vai agradecer à mãe: mãe, eu sou um lixeiro, mas eu tenho fé porque a senhora me preservou, não me dando educação. Então, eu também tenho um pouco essa preocupação, André. Então, eu acho que o homeschooling, necessariamente do ponto de vista intelectual, vai ser necessariamente um ensino medíocre. Claro. Você não vai poder... Porque, é claro, coitada dessa mãe. O que ela vai poder fazer? Ela vai poder pegar uns manuais, pôr cada um para ler o seu manual, claro, e depois avaliar se eles aprenderam. A minha experiência de 25 anos me diz que mães não são boas avaliadoras. Claro. E depois tem a questão... Mãe fazer exame para filho, claro, e dizer que ele passou de ano, meu filho, eu acho que tem bem pouca gente que repete. Sem dúvida. E depois vem a questão desse material, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é um material ultra organizado, define-se até quanto tempo se estuda cada matéria, quais exercícios se faz, etc. Mas quem produz esse material? Também tem isso. Aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo que tem toda uma direita que no fundo tem péssimas ideias. Até de Curitiba me disseram uma coisa que eu não sei se é verdade, disseram que lá tem um grupo esotérico, uma coisa meio, acho que a palavra que usaram foi tarica, que eles fazem homeschooling porque eles não querem que as crianças deles contem das cerimônias que participam. Foi o que me disse essa pessoa de Curitiba. Eu de fato não tenho nenhum conhecimento disso. Se alguém é de Curitiba e está vendo, investigue, veja se isso é verdade, se isso é pura calúnia. Mas evidentemente que não é esse todos os casos. Não é esse todos os casos. Eu acho que o crescimento vem de duas razões. Primeiro, há uma direita que faz questão do homeschooling. Eu não sei por quê. Mas porque o homeschooling está crescendo nos Estados Unidos. E não é só entre católicos tradicionais, não é isso. Há um princípio que está por trás disso que eu não vi enunciado e eu não sei enunciar. Mas, digamos,
A ocasião é essa grande decadência da escola contemporânea. Claro. Me parece que, voltando à questão americana, que tem uma certa relação com o liberalismo americano, o self-made man, a pessoa, a família formando-se, e também esse liberalismo no sentido do subjetivismo, né? Eu sei ensinar meu filho, seria uma relação até com a livre interpretação da Bíblia. Então, para mim, eu até falei isso no Congresso de Educação em Recife, o homeschooling me faz muito pensar naquilo que dizia Lutero: cada fiel é o seu pároco, o seu bispo e o seu papa. Então, cada um vai ensinar o seu próprio filho. Me parece muito análogo. E é curioso que o homeschooling, ele é típico, ele nasceu, ele se desenvolveu nos países protestantes. A igreja nunca mandou fazer homeschooling. A igreja sempre mandou fazer escola. Ela mesma fez. Ela fez as escolas. Já o terceiro concílio de Vaison, em 329, mandava a todos os padres que nas paróquias fizessem escolas. Isso depois vai dar origem às escolas catedrais e vai dar origem às universidades. Porque isso, essa formação intelectual, ela exige uma especialização, e hoje em dia mais do que em 329. Não é? Claro. Saber toda a química, física e biologia em 329 era uma coisa. Saber toda o Concílio de Vaison acho que é século VI, mas enfim, ainda assim é a mesma coisa, né? Naquela época, ano 500 e pouco. 529. Exato, então. 529, agora, tem razão. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que foi fundada a partir de uma escola. A partir de uma escola. Os jesuítas, eu até recentemente acabei de ler uma biografia de Santo Inácio de Loyola, que é famosíssima, mas eu nunca tinha lido. Encontrei uma edição italiana nova, há 2 anos em Roma, e acabei de ler agora, que é um livro de 1.600 páginas, do Bilioslada, fantástica biografia. E é bem no fim que ele está tratando da questão dos colégios, que ele comenta que é quando Santo Inácio de Loyola se dá conta que a única maneira de recuperar os países protestantes e de cristianizar as Índias, entre as quais se incluiu o Brasil, eram os colégios, que era preciso formar uma juventude católica. Quando a pessoa se fecha com seus filhos em casa, ela pode até conseguir formar filhos católicos. Eu também tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo do que acontecerá com essas pessoas crescendo, quando forem enfrentar o mundo e se sentirem talvez desarmadas diante do mundo, desarmadas intelectualmente, desarmadas até por falta de psicologicamente. Então, muito acostumadas a viver na redoma. Você pega um peixe de aquário e joga no mar, não é que ele vai se dar bem, ele vai ser comido rapidamente. Não é? Então, me parece que também seja garantido que essas pessoas que se entrincheiram vão conseguir ter filhos católicos. Mas uma coisa é certa, elas não vão conquistar outros. E a igreja é uma coisa de conquista. Nosso Senhor não disse para os apóstolos: vamos nos fechar aqui, agora que vocês já ficaram, todo mundo já recuperou a fé, vamos nos fechar aqui, porque olha, o mundo lá fora está perigoso, o Império Romano não é nenhuma brincadeira, vamos nos fechar, porque senão nós vamos perder a fé. Cada um cuide de sua família. Cada um cuide de sua família. Ele não falou nada disso, ele falou: ide, ensinai a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então me parece que a igreja sempre mandou fazer, foi fazer escolas. Bom, mas para a gente chegar numa coisa muito prática, e esse pai que está com a criança, etc, etc. Me parece que se a gente tivesse menos homeschooling, a gente poderia ter mais famílias que se organizassem e começassem pequenas escolas. Para essas famílias, que podem ser às vezes um grupo pequeno, nós éramos um grupo de umas 10 famílias quando nós começamos. Alguns lugares talvez para ter outras famílias. Eu diria o seguinte: não tenham medo. Contem com a ajuda de Deus. A nós, nosso Senhor nos ajudou sempre muito, 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 muito. Os professores foram aparecendo quando nós precisamos, e até hoje Deus, nosso Senhor, nos ajuda muito. Quando eu ia começar a escola, eu fui jantar com alguns padres da Fraternidade São Pio X numa pizzaria que não existe mais, na Domingos de Moraes. Era o nome de uma cidade italiana, agora não me lembro mais.
E lá eu guardei sempre, o padre me disse, não tente fazer uma escola com senhoras casadas dando aula. Nós tentamos em vários lugares, isso não funciona. Depois elas querem vir dar aula com o bebê, elas não estudam nada, isso não vai dar certo. Eu ouvi e pensei, nós não temos saída. Ou nós fazemos assim, ou nós não fazemos. Eu tinha umas alunas de Itaquera, entre as quais a sua esposa, a Vera, que eram solteiras, então a gente tinha um fôlego, Claro. né, até elas serem capturadas. Mas então eu comecei com essas meninas solteiras, mas enfim, depois todo mundo casou e não tem sido fácil a gente ter uma escola em que muitas professoras têm um filho por ano, mas tem sido possível. Tem sido possível, nós temos uma boa escola. Sim. Como você sabe, quando em 2008 o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem sobre o ensino no Brasil, tinha uma página sobre São Paulo e uma lista, 50 melhores escolas da capital, nós aparecemos em 29º lugar. Nós estamos acima do Rio Branco, que é a escola do Rotary, uma escola caríssima, considerada excelente. Nós estamos acima da escola suíça brasileira, nesse hall. Aparecemos acima de várias escolas importantes, muito bem classificadas. São Paulo tem 3.000 escolas. 29º lugar é pouquíssimo, nós estamos muito bem classificados. Tudo por graça de Deus, porque Deus nunca falta a quem conta com Ele. E digo mais uma coisa prática também, se alguém quiser ajuda, se alguém quiser conselho, se alguém quiser qualquer coisa que possa ajudar. Talvez alguém tenha uma experiência. Alguém tem experiência, eu fico à disposição. Eu tenho várias pessoas de vários lugares do país que me procuram justamente por causa disso. E com a gravação desse vídeo, eu acho que pode ser que isso talvez aconteça também. Então, podem ficar à vontade para me procurar. Meu nome é Ivone Fedeli e o meu e-mail é idêntico, ivonefedeli@gmail.com. Eu atendo com muito prazer. Eu acho que eu concordo com o Santo Inácio de Loyola e com aquilo que a igreja sempre fez. É necessário ensinar a verdade para a juventude, é necessário fazer uma educação que de fato seja uma educação para a contemplação, uma educação para nos ajudar a conhecer e amar a Deus nosso Senhor. E essa educação deve ser uma educação de alto nível, deve ser uma educação que forme líderes na sociedade. Nós não devemos ficar nas trincheiras, nós devemos partir para a conquista, é isso que me parece. Claro, e fugir do falso dilema. O dilema é que ou eu coloco meu filho numa escola pública ou eu tenho homeschooling. Né? Esse é um falso dilema, existe a solução que a igreja sempre usou, que é onde as próprias famílias se organizam, como pedia São Pio X, para formar escolas católicas que amanhã vão encher as igrejas. Exatamente, se Deus quiser, eu acho que existe no Brasil um formato de escola cooperativa e para Deus não tem difícil. Essa palavra não existe para Deus não tem difícil. Exatamente. Então acho que é isso, né, André? Muito obrigado, professor Ivone, pelo esclarecimento. Eu certeza que vai ser muito útil a todos. Você que tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento sobre esse vídeo, não deixe de escrever para nós. A professora Ivone colocou aqui o e-mail dela, tem aqui no rodapé também o e-mail do canal Fos Carmeli. Nos inscreva. Muito obrigado. Salve Maria. Salve Maria.